Esse vídeo aqui de hoje, ele é um apelo à sua autoconsciência, um apelo à sua consciência pessoal, aquilo que você carrega de mais íntimo no seu ser e que talvez você não tenha consciência por não olhar, por não fazer um exercício de honestidade profunda consigo mesmo, honestidade em relação às suas intenções, em relação às suas ações. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque há uma há certos conflitos dentro dos casais que eu atendo. E se você não sabe, eu sou terapeuta de casais. Há um conflito que é quando uma das partes não se sente uma prioridade dentro dessa relação. Às vezes, as duas partes não se sentem como uma prioridade. E analisando esses casais, é possível ver que, de fato, o casamento não é uma prioridade. No caso dos homens, por exemplo, eu vejo com muita frequência os homens com um anseio de estar fora de casa, com um anseio de estar no futebol com os amigos, de estar no bar, de estar fazendo coisas para pessoas que não sejam sua esposa ou seus filhos. E eu vejo também muitas mulheres um anseio por trabalho, por dedicar a vida ao trabalho e chegar tarde em casa e aos fins de semana querer descansar e não querer se envolver nas dinâmicas familiares. E claro que se você perguntar para essas pessoas, a sua família é uma prioridade, é evidente que elas vão dizer que sim. E é neste momento onde eu pego uma frase do nosso grandiosíssimo Machado de Assis, e se você é uma pessoa que nunca leu Machado de Assis, eu sinto muito, você está perdendo uma pérola da nossa cultura. Então eu invoco aqui Machado de Assis, uma frase proferida por ele na obra Quincas Borba, onde ele diz o seguinte: que abismo há entre o espírito e o coração. E eu vou repetir aqui, ó. Que abismo há entre o espírito e o coração. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Há um abismo entre o nosso espírito e o nosso coração. E o que eu quero dizer com isso aqui? Que quando eu falo em espírito, eu estou pensando nas minhas aspirações mais elevadas, naquilo que eu acho que é bom, naquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, que é o melhor para os outros. Esses são os bens do nosso espírito. E há um abismo entre aquilo que a gente imagina que é bom e aquilo que a gente concebe como é bom e aquilo que de fato a gente vive concretamente. E aí que a frase do Machado de Assis faz sentido, que o coração é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nos inclinamos cotidianamente. E de fato, para muitas pessoas há um abismo entre o espírito e o coração. Em outras palavras, para muitas pessoas há um abismo entre aquilo que essa pessoa almeja como algo bom e como ideal e aquilo que ela de fato, concretamente, cotidianamente faz. Chegam até mim inúmeros casais que dizem: a minha família é uma prioridade, mas as ações dessa pessoa não condizem com isso. E se você se vê nessa situação, eu espero que você olhe para esse vídeo aqui, fique até o fim e não encare como um tipo de ataque, muito pelo contrário. O que eu quero te dar é uma espécie de alerta, com carinho, porque eu sei que isso vai fazer mal para a vida que você deseja construir. Eu sei que se o seu espírito ele almeja determinadas coisas, mas o seu coração está colocado em outras coisas, há em você uma ruptura, há uma cisão da sua consciência. É como se metade de você tendesse para um lado e metade de você tendesse para o outro. Isso vai te fazer mal. Isso pode fazer com que ao longo do tempo você olhe para a sua vida e veja que você não construiu aquilo que você desejava. Que você não amou as pessoas da forma como você poderia. Que você não cuidou das pessoas ao seu redor da forma como você deveria. E pode ser que em algum momento isso seja tarde demais. Então, eu falo tudo isso
com uma forma de te alertar para algo que ocorre com todas as pessoas, mas que se a gente faz um esforço em pegar o nosso coração e alinhar o nosso coração com as coisas do Espírito, com os bens que nós consideramos como os bens corretos, os bens elevados, se nós fizermos esse esforço, aos poucos nós vamos pegando a nossa consciência, a nossa personalidade e ganhando uma unidade. Agora, espírito e coração não são separados por um abismo, mas são unidos por um elo forte, indestrutível. Só que tudo isso, meu povo, tudo isso só vai ser possível se nós aprendermos a olhar para dentro de verdade. Se nós aprendermos a reconhecer que muitas vezes aquilo que nós consideramos como certo, o ideal a se fazer, nem sempre é aquilo que nós de fato fazemos. Então, se você é uma pessoa que gosta de falar que a sua família, o seu casamento é uma prioridade, eu queria muito que você parasse nesse momento e pensasse se de fato, concretamente, você tem colocado a sua família como uma prioridade. Se não há sempre alguma coisa entrando no meio do caminho entre você e a sua família. Se não há sempre diversões, distrações, amigos que acabam entrando na frente da sua esposa e dos seus filhos. Então perceba que para a gente alinhar o nosso espírito com o nosso coração, a nossa consciência, a nossa personalidade, a gente precisa de um certo grau de honestidade. Um grau de honestidade que ele deve ser máximo. Um grau de honestidade que olha para nós, para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos e consegue dizer como eles de fato são. Sem mentiras, sem passar pano, sem tentar aliviar a nossa consciência, mas apenas descrevendo aquilo que nos ocorre internamente. E pode ser que você se dê conta de que muitas coisas que você faz no dia a dia não condizem com aquilo que você almeja verdadeiramente, com aquilo que o seu espírito deseja. Então a primeira coisa a se fazer é aprender a olhar para dentro. Eu gosto de... Eu tenho pensado em algo ultimamente, eu vou compartilhar aqui com vocês em primeira mão, que é uma hipótese que eu estou criando, uma tese que eu estou criando de que para a gente construir um bom casamento, a gente precisa, na verdade, adquirir certas habilidades. Habilidades de diferentes naturezas e que os casais que dão errado são os casais que eles não possuem essas habilidades. E pode ser uma proposta um pouco audaciosa, eu confesso, e tá tudo bem, eu concordo que talvez seja audacioso, dada a complexidade do ser humano, mas a minha experiência clínica, todo o conhecimento teórico dentro da psicologia, dentro da filosofia, me leva a crer que uma série de habilidades, quando adquiridas, fazem com que as nossas relações pessoais elas sejam muito melhores e que os nossos casamentos eles sejam realmente felizes e satisfatórios. Então, as habilidades que eu acredito que você deva desenvolver para você aprofundar o contato do seu espírito com o seu coração, em outras palavras, para você fazer com que aquilo que você pensa como o ideal, aquilo que você pensa como aquilo que deve ser feito, seja de fato aquilo que você faz concretamente. Então, as habilidades que eu acredito que vão te ajudar nisso são duas que eu anotei aqui. A habilidade do autoconhecimento, que é a habilidade de você conseguir olhar para dentro, como eu já falei, conseguir nomear corretamente as coisas que te acontecem. Muitas pessoas não têm essa capacidade e não é uma capacidade natural, é algo que precisa ser desenvolvido. A habilidade de olhar para dentro, olhar e reconhecer que dentro de nós há um universo muito complexo de coisas acontecendo. Um universo de pensamentos, um universo de sentimentos. Pensamentos estes que muitas vezes eles passam pela nossa cabeça num milésimo de segundo e que se a gente não está atento, a gente não consegue captar esse pensamento. Esse pensamento que muitas vezes ele molda a forma como a gente percebe a realidade. Pensamentos esses que ditam muitas vezes os nossos comportamentos e a forma como nós sentimos as coisas.
Então os pensamentos eles passam rápido, e se a gente não tiver a habilidade de parar um pouco e reconhecer esses pensamentos e parar para ouvi-los por alguns instantes, a gente perde consciência. A gente perde a oportunidade de diminuir o abismo que é entre o nosso espírito e o nosso coração. Além dos pensamentos, há outras coisas acontecendo dentro de nós que são os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos muitas vezes nos levam a fazer coisas que, se a gente parasse para pensar, a gente não faria. Então, quando eu estou ali com os meus amigos no churrasco, no futebol, no bar, de quarta-feira a domingo, deixando minha esposa e meus filhos em casa, há sentimentos envolvidos nisso. Sentimentos de aceitação social, sentimentos de gratificação e de diversão, sentimentos de alívio, de se livrar dos problemas do dia a dia. Há uma série de coisas acontecendo aí dentro, e se você não consegue identificar, você não vai saber como lidar com tudo isso. Você não vai saber como lidar com os conflitos que você tem dentro de casa sem precisar fugir, por exemplo. Lidar com a sua esposa que está te demandando uma série de coisas que você acha que não fazem sentido, que te angustiam e que você não sabe lidar, e por isso você sai de casa, por exemplo. Então há sentimentos acontecendo aí dentro. Então a primeira habilidade é a habilidade do autoconhecimento. Mas há uma outra habilidade que ela deve caminhar junto com o autoconhecimento, que é a nossa capacidade de desenvolver virtudes morais. E uma dessas virtudes é a virtude da honestidade, a virtude da verdade. Porque não adianta nada eu olhar para dentro, reconhecer os meus pensamentos, reconhecer os meus sentimentos, saber que eles estão errados e dar um jeito de passar um pano para nós mesmos. Isso não é autoconhecimento apenas. É preciso uma postura moral, uma postura de estar do lado da verdade, mesmo que a verdade doa. E estando ao lado da verdade, talvez você se dê conta de que quando você fala que a sua família é uma prioridade, que talvez isso não passe apenas de uma fala, de um discurso bonito para você agradar as pessoas ao seu redor, para você dar algum tipo de conforto para essas pessoas, mesmo que seja um conforto momentâneo. E que talvez essas palavras que você fale são palavras para afagar a si mesmo, para justificar uma infinidade de ações que você faz. Então essa honestidade, ela deve ser algo a ser desenvolvido. Está no campo das habilidades, das virtudes morais. Então hoje eu trouxe provocações e te apresentei 2 habilidades a serem desenvolvidas. E cada vez mais eu estou convicto de que são as habilidades que vão te ajudar a construir um relacionamento melhor. Na minha visão, não há impeditivo para um casamento dar certo. Não há impeditivo para um casamento dar certo. Não há impeditivo concreto. O impeditivo são vocês mesmos, vocês dois. E se vocês conseguem olhar para dentro e desenvolver as habilidades necessárias, a minha aposta é que o seu casamento se torne cada vez mais forte, mais sólido, mais saudável, ok? Eu quero saber o que você acha desse vídeo aqui. Comenta aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo é pertinente para alguém, por favor, compartilhe. E se você se identifica com tudo isso aqui que eu estou te dizendo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que você vai me ajudar bastante, ok? Muito obrigado por estar até aqui. Eu espero que esse vídeo te ajude a ser um ser humano melhor, a desenvolver habilidades melhores e, por consequência, construir relacionamentos melhores. É isso. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Adeus.